Galera, primeiramente aí queria desejar uma feliz Páscoa para todo mundo. Provavelmente a gente não vai conseguir fazer uma live tradicional do domingo de pré-jogo, né, ou pós-jogo, né? Estaremos ocupados aí na Páscoa. Então já vou adiantar e desejar hoje a feliz Páscoa para todo mundo, né? Que seja uma ótima Páscoa para todos vocês. Hoje é um giro de notícias do Peixão, né? Mas antes de começar, eu vou ter que pedir aquele like para você, né? O YouTube não entrega o nosso vídeo se vocês não deixarem um like, tá? Sendo bem sincero e direto. Então, não custa nada, é só clicar no joinha que tem embaixo do vídeo aqui, vai ajudar muita gente, tá? E claro, se você não é inscrito também, inscreva-se no canal, faça essa boa ação, né, de Páscoa para um canal de santistas, né? Faltam cerca de 150 pessoas para a gente alcançar o grande marco aí de 10 mil inscritos. Então, ajuda a gente, por favor. Então, bora lá falar sobre as notícias do Peixe. Começando por essa aqui, Bernardo voltando, tá? O Bernardo, e por que eu tô essa notícia, né? Às vezes passa desapercebida algumas voltas de mim, principalmente esses meninos da base, né, voltando a jogar. E eu gosto de trazer aqui, porque o Bernardo é um jogador que eu vejo muito potencial, tá? Sempre gostei muito, muito dele. Acho um meio armador inteligente, técnico, sabe? Sabe pensar bem. Aqui tem um QI de futebol, como a gente gosta de falar, né? Aquele cara que sabe pensar bem o jogo, muito aplicado taticamente. Não é tão rápido, mas no resto ele consegue compensar muito bem, tá? Mas infelizmente o Bernardo sofreu com algumas lesões, né? Vinha sofrendo com algumas lesões e agora parece que vai começar a transição para o campo novamente após mais uma lesão. E cara, eu vim falar sobre isso também porque tá na hora do Santos começar a ter um pouco mais de cautela, tá? Então faça essa transição com muita calma, deixa ele se recuperar muito bem, antes de qualquer coisa, porque cara, tá difícil, né? O Soteldo, a gente viu o que aconteceu, voltando de lesão, o Santos apressou, machucou, aí vai 2 semanas fora aí, até recuperar, até voltar, quase um mês. Neymar agora novamente também, mais uma lesão. Então, assim, eu não sei se o departamento do médico do Santos tá apressado demais em liberar os atletas para jogar, ou o que tá acontecendo, se é simplesmente azar, né? Enfim, tem que tomar muito cuidado porque tá prejudicando muito o Santos, né? Essas lesões aí, eles voltam de lesão e já se machucam de novo, então não é normal. Tem que ver o que tá acontecendo. Então, Bernardo, boa volta aí. Eu vejo muito potencial mesmo. Acho que ele pode ser um futuro camisa 10 do Santos aí. Então, que volte bem, volte jogando o que ele sabe fazer, né? Então, é isso. Próxima notícia: Dorival no Corinthians, né? Por que eu trouxe? Pô, a notícia do Corinthians, que, cara, a gente tem que falar sobre isso também, né? E essa notícia quem trouxe foi o Ademir Quintino que cravou, né? Alguns jornais já estavam cravando, alguns portais, mas é quando o Ademir Quintino trouxe a informação, a gente confia 100%, né? Então, eu nem precisei pesquisar mais. Então, Dorival acertando com o Corinthians. E por que eu trouxe isso? Porque o Santos tentou o Dorival, né? O Santos é o segundo nome depois do Tite. O primeiro nome que o Santos foi atrás foi o Tite, foi recusado. Segundo o Tite, ele que estava esperando propostas de outros países, da Europa, talvez da Arábia, enfim. E aí foi negado. O Dorival, segundo o próprio Marcelo Teixeira, estava esperando propostas da Arábia e estava também procurando um mercado mais alternativo, assim, né, após o fracasso na seleção brasileira. E foi recusado, né? E agora tá acertando com o Corinthians, né? Sei lá, uma semana depois tá acertando com o Corinthians. Então é para vocês verem a força que o Santos tá, né? A imagem que o Santos tá com o mercado. Ninguém acredita mais nas palavras do Marcelo Teixeira, ninguém acredita mais nas palavras de nenhum dirigente. Quem negocia com esses caras muitas vezes não é nem um CEO ou alguém do clube, quem negocia é o filho do Marcelo Teixeira com o Bozella. Então, assim, não passa nenhuma seriedade na hora da negociação. Então é muito triste, né, o que estão fazendo com a imagem do Santos. Agora o Dorival acerta com o Corinthians, depois de falar uma semana antes, menos de uma semana, ter recusado o Santos, ele vai lá acerta com o Corinthians. O Tite, eu não duvido nada que se o Zubeldia cair no São Paulo, por exemplo, eu não duvido nada que o Tite vá pro São Paulo, não duvido nada que o Tite vá pro Grêmio, e também foi outro que recusou o Santos. Então, tá complicado, né? Sampaoli é outro que se animou quando o Santos foi atrás, e depois que pesquisou melhor como é que estava a situação política do clube e desportiva, preferiu também não vir. Então, olha a situação, né, cara? Olha a situação que a gente tá. Mas é isso. Por isso que eu tô assistindo a notícia do Dorival no Corinthians, que é pra gente repensar, refletir um pouco sobre o que tá acontecendo, tá, no Santos. Tatar Martino sondado, tá? Essa informação quem trouxe em primeira mão foi a Gabriela Brino, né? Mas aparentemente não tem nenhuma proposta oficial, é só uma sondagem realmente por enquanto. Mas que já barra no desgosto, assim, o nosso CEO não gosta desse nome. Então, assim, já começa aquela coisa de novo, né? Já teve esse problema com o Sampaoli, que é o nosso grande CEO, maravilhoso, horroroso,
Meu Deus do céu, cara, sério, não tenho palavras pra esse cara, o que ele fez naquela coletiva. Ele vai lá e também agora não quer o Tata Martino. Naquela coletiva ele acabou com o Sampaoli, também foi um dos motivos, né? Óbvio que não foi só isso que fez o Sampaoli negar o Santos, mas com certeza pesou. Quem gosta de ver um CEO vindo e falando um monte de merda do clube onde trabalha, né? Onde o seu ganha-pão, se o CEO falar mal da empresa, quem vai querer trabalhar nela, né? Eu dei até exemplo pro Dizu, falei, cara, imagina, você é convidado para ser professor num colégio super bom em São Paulo. Mas aí, de repente, na semana que você tá negociando, vem o diretor do colégio falar que o colégio não paga em dia, falar que o colégio tá avacalhado, falar que o colégio tá ultrapassado. Você vai? Você não vai, cara. Você não vai, só se você estiver desesperado. E é isso que vai acontecer com o Santos. O técnico que vem pro Santos é um técnico que vai estar desesperado agora, tá? Depois daquela coletiva do CEO, o técnico que acertar com o Santos vai ser um técnico desesperado ou mal informado. Por exemplo, Tata Martino é um argentino, pode ser que ele não tenha visto essa coletiva, entendeu? Mas quem acompanha aqui o Brasil, por exemplo, os outros técnicos que acompanham, eles só vão vir pro Santos se estiverem desesperados, entendeu? Então tá Martino sondado, mas não vou perder muito tempo aqui. Eu não vejo quase possibilidade de ele vir pro Santos, tá? Então, bora pra próxima. E aqui tá o favorito do nosso CEO, né? Nosso lindíssimo CEO. Olha quem é o favorito dele. Fernando Diniz, cara. Galera, não... eu tenho que me segurar aqui, tá? Eu falo pro Dizu, eu vou me segurar mais, cara, vou tentar me conter mais. Mas, cara, sério, dá vontade de largar tudo, velho. Se o Santos tá com o Fernando Diniz, pô, pelo amor de Deus, não é possível. O Santos não viu o que ele fez nos últimos trabalhos dele. Não viu. O único trabalho que o Fernando Diniz conseguiu fazer decente foi com o Fluminense na Libertadores, tá? De resto, foi ladeira abaixo. O Fernando Diniz começou super bem no São Paulo, depois foi ladeira abaixo, tá? O de Fernando Diniz no Santos, ele tem mais derrotas do que vitórias. Eu vou trazer dados, tá, pra vocês, pra não ficar só na palavra. O Fernando Diniz teve 31 jogos no Santos, tá? 11 vitórias, 8 empates e 12 derrotas, tá? Aí, ele saiu do Santos e foi pro Vasco. Ele ficou, sabe quantos jogos no Vasco? 12. 12! 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas no Vasco. Aí ele teve um período muito bom no Fluminense, foi campeão da Libertadores. Depois que ele ganhou a Libertadores, foi ladeira abaixo com o Fluminense, deixou o time numa situação perigosíssima no Brasileirão, com risco de rebaixamento, por conta do trabalho mal feito dele. E essa aconteceu, a seleção brasileira achou uma boa ideia trazer ele como interino. E ele na seleção brasileira jogou com apenas 6 jogos. Ele teve 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas na seleção brasileira. Pontos por jogo de 1,17 na seleção brasileira, cara. Tá? Pra vocês terem uma ideia. Aí foi pro Cruzeiro. No Cruzeiro ele teve 17 jogos, tá? 4 vitórias somente. 7 derrotas. 4 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Média de pontos de 1,06 por jogo. É como se a cada 3 jogos ele tivesse ganho 1 e perdido 2. Mais ou menos, tá? Então, o que o Santos tá... O que esse CEO acha que o Diniz vai mudar aqui no Santos? Aliás, pensando no jeito de jogar do Diniz mesmo, vocês acham que vai ser uma boa ideia o Santos sair jogando com o Brazão, com o Gil, com o Zé Ivaldo, sair tocando a bola ali atrás, tocando pra Escobar, tocando pra Sherman ou Léo Godoy na direita? Vocês acham que é uma baita ideia pegar um cara que gosta desse negócio de sair jogando toda hora, não aceita chutão, não aceita nada? Não dá, o Fernando Diniz é fraco. É fraco. Não serve pro Santos, cara. E não serve pra ninguém, na verdade. Pô, acabou de sair com um péssimo trabalho de Cruzeiro. Péssimo trabalho no próprio Santos. Péssimo trabalho na seleção. E vai trazer ele. Assim, realmente é inacreditável o que esse CEO quer fazer com o Santos, cara. Eu não sei como ele tá no cargo ainda, depois daquela coletiva. Eu não sei como o Marcelo Teixeira não demitiu ele até agora. É uma prova do amadorismo também dessa diretoria do Marcelo Teixeira, de todo mundo que tá cuidando do Santos. É uma várzea, cara. O CEO pode vir à imprensa e falar o que ele quiser do clube e nada acontece com ele. Sabe? Ele não é punido, ele continua mandando, né? Pelo visto, ele continua mandando, porque, olha aí, ele que tá forçando a barra pra ser o Diniz, cara, o técnico do Santos. O que vocês acham? Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês gostariam de Fernando Diniz no Santos? Vocês apoiam essa ideia do nosso CEO? Eu quero saber de verdade, cara. Será que eu sou o único maluco que tô indignado com essa possibilidade? Eu não vou nem comentar de Carpini aqui, tá? Porque aí já entra em outro negócio, uma outra prateleira. E, cara, se vier Carpini, é porque o Santos realmente não quer mais nada. Acabou todo o projeto, toda a ideia de Neymar, de projeto, esquece tudo, larga tudo, porque não tem condição. Se vier Carpini, eu paro. Não dá, não dá. Depois o cara ter esnobado o Santos no ano passado, foi pro São Paulo.
fez um péssimo trabalho no São Paulo, aí o Santos vai atrás dele. Não tem condição. Galera, antes de eu continuar para falar aqui sobre o César Sampaio, eu vou pedir de novo para vocês, tá? Deixa o likezinho pra gente, por favor. Se você não é inscrito, também se inscreva. 80% das pessoas que veem nossos vídeos não são inscritos. Isso prejudica demais a gente, tá? Então, se você puder se inscrever, eu vou agradecer muito. Então, vamos lá. César Sampaio ganha força nos bastidores, tá? Pô, César Sampaio, cara. Aí você me pergunta, Caião, você quer arriscar o César Sampaio, dar mais chance pra ele, ou você quer um Fernando Diniz? Ou você quer um Carpini? Cara, eu 1 milhão de vezes votaria César Sampaio. 1 milhão de vezes. Ah, mas o cara nunca não provou nada, é só por causa de um jogo. Não, não é isso, não. Você poderia me perguntar aqui, Caião, você prefere o Zé Ivaldo, treinador do Santos, ou o Fernando Diniz? Eu ia te falar Zé Ivaldo. Porque pelo menos é uma aposta. O Fernando Diniz é uma realidade que é ruim. Então não tem o que falar, não tem o que pensar. Entre uma aposta e um cara que quer certeza de ser ruim, eu prefiro a aposta. Caio, você quer quem? O técnico do Santos? Você quer o Rincon? Quero o Rincon. Melhor que o Fernando Diniz. Qualquer um que você me colocar, que seja uma aposta, eu vou preferir do que o Fernando Diniz, cara. De verdade. E ele ganhou forças. Por quê? Porque é um cara do bem, é um cara que ama o clube, é um cara que teve um dia pra treinar, e já fez mudanças táticas e de peças, tá? E de mentalidade, mudou em um dia de treino, cara. Então, assim, não é porque realmente pode ter sido um golpe de sorte, claro. Não tô falando que aqui, pô, o César Sampaio tem que ser efetivado, ele vai revolucionar o Santos. Não tô falando isso, mas o César Sampaio, em um dia de treino, ele conseguiu mudar muita coisa. E a galera respeitou o que ele falou e cumpriu no campo. Foram aplicados taticamente no campo. Então, assim, eu acho que se o Santos não tem convicção sobre o seu novo técnico, deixa o César Sampaio por enquanto, vai testando ele. O Santos não precisa ter pressa agora, sabe? Os principais nomes não querem o Santos, então vamos esperar, cara, vamos ver. De repente testa mais um pouco o César Sampaio, de repente até o Super Mundial, onde vai ter a parada, ver como vai ser o desempenho dele, tá? Pode ser que no domingo agora ele tome um passeio do São Paulo. Pode acontecer. Mesmo assim, eu ainda esperaria um pouco, porque entre fechar com o Fernando Diniz ou deixar ele testar o César Sampaio, cara, não tenho nem dúvidas. Como eu falei pra vocês, votaria 1000 vezes no César Sampaio, tá? Então, essa é a notícia do César Sampaio. Vamos lá para a última notícia do dia, cara. O Neymar, né? Eu até esperei um pouco para gravar esse vídeo. Eu queria ver se ia sair alguma notícia, porque a previsão é que ele fizesse exames hoje, né? O Neymar, para poder detectar o que aconteceu, qual o grau da lesão, quanto tempo ele vai ficar fora. Só que não saiu até agora. Talvez agora, eu tô gravando o vídeo agora 4 horas da tarde. Talvez agora esteja saindo a notícia e vai ficar um pouco atrasado esse vídeo. Porém, é isso. Provavelmente daqui a pouco vai ter essa resposta. Desculpa, galera. O Neymar, os exames do Neymar dizendo o que aconteceu, né? Qual vai ser o tempo de recuperação. A gente torce para que não seja grave. Como eu falei, é normal esse tipo de coisa acontecer com atletas que ficaram muito tempo parado, o que não é normal acontecer com outros atletas. O que me preocupa é o caso do Bernardo, é o caso do Soteldo. Por que esses caras estão voltando de lesão e se machucando, voltando de lesão e se machucando? O do Neymar é compreensível. Todos os médicos falam que depois que o cara ficar um ano fora, ainda mais com uma lesão grave como é a dele, é normal ter essas lesões musculares, até voltar a ter ritmo, realmente até o corpo entender e voltar ao normal. Porém, o resto não é normal. Então, vamos ver, esperar os exames e torcer aí para que não tenha sido o último jogo do Neymar pelo Santos, né? Esse jogo contra o Atlético Mineiro. Eu espero que não. Eu espero que ele renove o contrato. Eu acho que o Neymar é fundamental para a reconstrução do Santos, tanto dentro como fora de campo. Então a gente não pode abrir mão disso. O Santos tem que se esforçar ao máximo para poder renovar esse contrato com ele, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tamo junto, tá? Deixa o like aí pra ajudar, como eu já pedi a terceira vez. E vai ter vinhetinha nova agora no final do vídeo, tá? Fizemos uma vinhetinha nova de fim de vídeo. Vê o que vocês acham aí. Fizemos aí uma arte bonitinha pra finalizar o vídeo. E é isso, tamo junto. Obrigado pra quem viu até o final. Valeu!